Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o verso também de número 1. Diz assim: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguém diz amém por essa palavra? Pode se assentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Esses versos que nós lemos, esses dias eu parei em casa para começar a ler, e eu me deparei com esse texto. Essa carta, na verdade, é uma das cartas do Novo Testamento que, diferente das outras, não é endereçada a uma igreja. Essa carta, também a carta de Tito, é endereçada a uma pessoa, a um ministro. Timóteo, acredito que todos nós conheçamos bem, né? Era um jovem pastor e ele cuidava da igreja de Éfeso. E Éfeso era uma cidade grande, importante, e naquela cidade ficava ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo, o templo da deusa Diana. E era uma cidade também muito idólatra, uma cidade em que se tinha muito vivo entre eles aquela idolatria e também perversão. Era uma cidade, ao mesmo tempo que grande, desenvolvida, perdida. E Timóteo é o pastor dessa igreja. Timóteo é o jovem que cuida daquele povo, que pastoreia aquela igreja. E Paulo aqui, ele vai escrever, após a sua primeira viagem, a sua prisão, ele vai escrever essa carta para ele. E se tem um propósito claro de Paulo escrever essa carta, é ensinar. É como se literalmente o nosso pastor chegasse para mim, para o pastor Arthur, e falasse assim: vou escrever para vocês. E agora eu vou ensinar vocês como conduzir essa igreja. Como vocês vão tratar o rebanho de Deus. Essa carta é uma carta instrutiva, uma carta pastoral. É um pastor que escreve para outro pastor, ensinando a ele como a cuidar do rebanho de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Paulo era um homem diferenciado. Se você pegar as 13 cartas de Paulo no Novo Testamento, todas elas, no princípio da carta, a maneira como Paulo se apresenta é praticamente a mesma, com detalhes pouco distintos. Paulo começa essa carta e ele diz assim: Paulo, o apóstolo. Parece que o que ele está dizendo é simplesmente um princípio de uma carta. Isso aqui não é só dizendo assim: quem escreveu essa carta foi Paulo, quem iniciou essa carta foi Paulo. Não. Sabe o que eu acho interessante? Se você voltar, se não me falha a memória, na primeira carta aos Coríntios, ele deixa claro isso: o apóstolo, e não minto, chamado por Deus. Mas você consegue perceber que ele deixa claro como ele começa? Ele começa dizendo: quem sou eu? Paulo. Ele começa pelo seu nome e depois ele então vai dizer qual é a sua função. Paulo, apóstolo. Não é apóstolo Paulo. Ele começa pelo seu nome, pela sua identidade,
e depois ele parte para a sua função, o que ele faz no corpo de Cristo. E isso vai se repetindo ao longo de todas as cartas. E por que eu quero salientar isso com você, para a gente começar a mensagem? Isso é tão interessante, porque Paulo é um homem que não sofre de crise de identidade. E Paulo entendeu uma coisa que talvez muitos de nós, e para não dizer no cenário hoje da igreja brasileira, isso seria um problema. Paulo é um homem que não firma o seu serviço, a sua função, o seu título, não é mais importante do que a sua identidade. Paulo deixa claro assim, olha, eu, quem sou? Paulo, essa é a minha identidade. E uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, é problemático demais quando aquilo que nós fazemos é mais importante do que aquilo que somos. É problemático demais quando nós valorizamos mais os nossos títulos, os nossos cargos, as nossas funções, do que quem nós somos. É problemático demais a ideia de perceber que nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas fazem. Nós nos preocupamos como nós somos chamados. Hoje na igreja tem todo tipo de cargo que você imaginar. Todo tipo de função que você imaginar se tem. Hoje, se você chamar alguém de apóstolo, você acha que ele é um semideus. Supra-sumo da santidade. Porque as pessoas hoje valorizam mais a sua função. A identidade de muita gente está firmada no seu serviço, naquilo que ela faz. E qual é o problema disso? O dia que ela deixar de fazer, ela deixa de ser. Paulo deixa claro, eu sou Paulo, isso é a minha identidade. A minha função no corpo de Cristo não diz necessariamente quem eu sou. E eu me lembro de Mateus capítulo 4. Você conhece o texto, Jesus está no deserto. O Espírito conduz Jesus ao deserto e o diabo olha para ele e diz assim, se tu és o Filho de Deus. Ele vai repetir isso. Isso é uma frase que o diabo usa com Jesus. Na primeira tentação ele diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus, está vendo essas pedras aí? Faz com que elas se transformem em pães, afinal de contas você está com fome. Só que se você voltar no capítulo 3, a última frase do capítulo 3, é o próprio Deus dizendo para Jesus assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que Deus disse é, esse que João Batista está batizando é o meu filho. Qual é a primeira coisa que o diabo diz para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo está tentando fazer com Jesus é colocar a identidade dele em xeque. O que o diabo está tentando dizer para Jesus é, se de fato você é filho, se de fato, realmente, tu és o Filho de Deus, faz essas pedras aí se tornarem pães. Sabe por quê? Uma coisa que o diabo sempre tenta colocar em nós é que transformar pedras em pães é mais importante do que ser filho. Uma coisa que o diabo sempre tenta colocar na mente de muita gente é que exercer autoridade e poder é mais importante do que a sua filiação. Deus não se relaciona com aquilo que você faz, Deus se relaciona com aquilo que você é. E Deus não vê você através da sua autoridade. Você acha que Deus olha para mim e diz assim, aquele lá é o pastor? Não! A Bíblia diz que Deus nos chamou em primeiro plano para ser filhos dele. A sua função não é mais importante que a sua filiação. Deus se relaciona com você não através do seu cargo. Não é a sua capacidade de transformar as pedras em pães que vai fazer Deus te amar mais. Não é isso. Não é o quanto você canta bem, prega bem, toca bem, que faz Deus te amar mais. O problema é que nós colocamos na nossa mentalidade, na nossa cabeça,
E eu entendo que muito o que fazemos se relaciona com quem somos, sim. Mas você precisa entender que Deus não está olhando para você através do seu crachá. Talvez nós, humanos, falhos, olhamos para o outro a partir dessa perspectiva, a partir daquilo que ele faz. E aí a gente pensa assim, poxa, eu não faço nada na igreja. Eu não canto, eu não prego, eu não limpo o chão, eu não sirvo água. Quem sou eu? E aí muitos de nós talvez, e você que me ouve essa noite, se preocupa de que assim, mas será realmente que eu tenho tanto valor assim? Poxa, para uns Deus deu tanta coisa, faz tanta coisa, mas você precisa entender uma coisa: quando Deus olha para você, Ele vê um filho amado. Querido, Ele não entregou o seu filho na cruz simplesmente para te levantar como um pastor, como um diácono, como um obreiro, como um ministro de adoração, como um cantor, não. Jesus se entregou na cruz para nos reconciliar com Ele mesmo, consigo mesmo, como a Escritura diz, a fim de que nós nos relacionemos com Ele. Não é o que você faz, não é como te chamam, não é como você é conhecido, não é nada disso. Aí vem Paulo e diz assim, olha, eu sou Paulo, apóstolo. Paulo não estava preocupado com os seus títulos, nunca esteve. Paulo nunca teve a preocupação de se achar. Ele mesmo olha para si e diz assim, sabe quem sou eu? De todos, o mais miserável dos homens. Irmão, pelo amor de Deus, o cara que escreve 2 Coríntios capítulo 12, ele diz, ele entra no terceiro céu, vê coisas que ele diz, não é lícito falar aos homens. Ele olha para si e não reivindica isso, não toma para si tal conhecimento, não bate no peito e diz, eu sou o maior dos apóstolos. Ele olha para si e diz, sabe quem sou eu? O mais miserável dos homens. Como o pastor Arthur gosta de dizer, o menor da casa. E ele olha para deixar claro e diz assim, tem uma coisa, sabe esse apóstolo? Sei, Paulo, ele é segundo o mandado de Cristo, segundo o chamado de Deus. E isso aqui, irmão, sabe por quê? Eu peguei me pensando isso essa tarde. Tem muita gente que não é chamada, é intrometido. É, pastor, é. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é querer estar em um lugar que Deus não te chamou para estar. A pior coisa da sua vida é tentar servir e fazer aquilo que Deus não te ordenou para fazer. Paulo está dizendo assim, eu fui chamado, eu não sou apóstolo porque eu quis ser apóstolo. Eu não estou aqui nessa função porque um dia deu na minha cabeça de estar nessa função. Eu não estou aqui porque eu achei que eu deveria estar aqui. Não, Paulo, não. O que aconteceu então? É mandado de Deus. É chamado de Deus. E posso dizer uma coisa? Ele está dizendo, o meu chamado é autêntico, é celestial. Eu não estou fazendo nada do que não deveria fazer. Eu não estou tentando estar onde eu acho que deveria estar. Uma coisa que eu tenho entendido é, faça exatamente o que Deus te chamou para fazer. Não tente se intrometer onde Deus não te colocou, irmão. Você entende isso? Paulo está dizendo, o chamado é de Deus. O que é o chamado? Uma chama que arde no seu coração. Você sabe onde Deus te chamou para estar. Quando Deus chama alguém, irmão, acabou.
Quando nasce algo no seu coração, ela não se apaga mais. Você sabe que Deus te chamou para aquilo. Você pode tentar correr quanto você quiser, mas você sabe que a chama queima aqui dentro. Esse homem, Atos capítulo 9, quando ele encontra Jesus, ele tenta. Aí ele olha e fala assim: ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Duro é para você recalcitrar contra os agrilhões, Paulo. Você vai tentar correr, mas eu já te achei, Paulo. Por quê? Quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse homem aqui não é alguém que encontrou com qualquer um, meu. Não foi um óleo que caiu na cabeça dele. Não foi como muitos hoje aí, que vão abrindo igreja e se auto-intitulando pastor, apóstolo, missionário, pregador, seja lá o que for. Não é isso. É gente que encontrou a Jesus e sabe para o que foi chamado. É gente que um dia teve um encontro com a presença do Senhor e não tem dúvida para o que Deus o chamou. Eu estou falando com pessoas aqui essa noite. Você sabe para o que Deus te chama? Você sabe onde é que Deus exatamente quer você? Só que você precisa entender. É Deus é quem chama. E aqui, irmão, chamado não tem conchavo. Chamado não tem indicação. Chamado não tem meritocracia. Chamado não tem aquilo que a gente diz assim, olha, achismo, não tem. Quem Deus chama, Deus separa, como Ele fez com o profeta desde o ventre. Quando Deus te chama, ninguém precisa indicar você. Quando Deus te escolhe, você não precisa tentar arrombar as portas. Quando Deus chama, você não precisa tentar fazer nada. Por quê? Porque na hora certa e no lugar certo, Deus vai te achar e te colocar onde Ele quer. Moisés tentou se esconder por 40 anos na casa do seu sogro. Saiu do Egito como um assassino. 40 anos ele tentou fugir. Dos 40 aos 80 se escondeu. Um dia, e esse dia era comum, ele está cuidando das ovelhas, com quem é que ele encontra? Quem é que aparece para ele? Diz assim, deixa eu te falar, Midian não é seu lugar é o Egito. Mas Deus, aí ele começa, como muitos de nós, né? Senhor, eu não tenho língua erudita. O cara fala até bonito para tentar dar desculpa para Deus. Eu não sei falar, Senhor. Deus, rapaz, fica tranquilo. Eu te chamei, eu te capacito, só vai. O Egito vai conhecer um homem de Deus. O Egito vai saber que fui eu quem te chamei. Por quê? Porque um chamado autêntico, celestial, divino, você conhece. Aí Paulo deixa claro isso. Deixa claro. Quem te chamou, Paulo? Foi Deus? Foi. Aí ele começa a dizer, agora depois que ele deixa claro, quem é que está escrevendo essa carta? A autoridade por trás, além do Espírito. Ele diz a Timóteo assim, lembra, Timóteo, que eu supliquei a você. Em algumas traduções dizem assim, eu roguei a você que ficasse, que continuasse em Éfeso. Quando Paulo escreve essa carta, o que ele tem em mente é a situação da igreja. Paulo sabia muito bem o que estava acontecendo lá. E Paulo sabia que Timóteo precisaria ser ousado. Timóteo precisaria de uma unção extraordinária, porque não seria fácil cuidar daquela igreja, cuidar daquele povo. Paulo sabia que naquele momento
principalmente por ser uma colônia que participava do povo grego, povo muito inteligente, porém muito idólatra, como disse a vocês. Paulo sabia a dificuldade que Timóteo enfrentaria naquela igreja. E é interessante porque ele diz assim: eu roguei a você que ficasse em Éfeso. É como um pedido de um pai, ele chama Timóteo de filho no verso 2, né? Ele diz assim: eu te supliquei, Timóteo, para que você ficasse ali, que você permanecesse naquela igreja. E por quê? A fim de que você advertisse a todos, não, a alguns que não me ensinem outra doutrina. E na tarde de ontem, ou melhor, de hoje, o Espírito começou a falar ao meu coração sobre isso. Ficar. A fim de que você ficasse. Sabe, irmãos, o que Paulo pede é tão forte, é tão profundo, que essa expressão que ele utiliza é: eu roguei a você. Isso não é um simples pedido. Talvez porque Timóteo, em algum determinado momento, e a história não diz, nem a Bíblia, talvez tivesse tentado fugir da igreja de Éfeso. Por isso Paulo é tão enfático em isso. Por isso Paulo deixa claro para ele o seu pedido. Porque Paulo sabia que a saída de Timóteo colocaria aquela igreja em perigo. A saída de Timóteo era literalmente, quase que o fim da igreja de Éfeso. Por quê? Por todos os falsos mestres que estavam se instalando ali. E Paulo diz assim: fica. Fica aí, Timóteo. E o Espírito começou a ministrar o meu coração. Você já quis sair de um lugar? Você já teve a sensação de que parece que você está ali, a sua vontade é sair, é ir embora, mas parece que tem algo que te prende, que te segura. E você permanece e não sabe por quê. Você está em um lugar e não sabe por quê. Não entende o que está acontecendo. Quando a verdade é ameaçada, quando a Escritura é ameaçada, Deus sempre tem instrumentos de preservação. Deus sempre tem homens e mulheres em lugares estratégicos, em lugares onde a verdade, como era naquela igreja, estava sendo contaminada. Deus sempre levanta homens em momentos específicos da história e da igreja. E sabe o que eu preciso que você entenda essa noite? Que muitas vezes o relutar, o tentar sair da nossa Éfeso, é sair de um propósito de Deus. Talvez eu estou dizendo para você essa noite, de pessoas que Deus te colocou em lugares estratégicos. Aquele emprego é estratégico. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que você ali é um instrumento de preservação. E tem hora que a gente talvez tenta fazer como Timóteo. A gente precisa ouvir uma súplica muito grande, um pedido muito grande. Sabe por quê? Quando ele está dizendo assim, eu roguei a você que ficasse, ele está dizendo, Timóteo, mantenha a sua posição. Timóteo, não sai daí.
Porque Paulo sabia, era Timóteo sair da igreja e as heresias começarem a entrar. Era Timóteo querer abandonar o barco e tudo começar a ir por água abaixo. Era Timóteo por um momento talvez balançar na sua fé e as coisas começarem a naufragar. E talvez Deus trouxe você essa noite, e essa palavra é muito clara no meu espírito para dizer para você: mantenha a sua posição. Mas pastor, eu estou cansado. Mantenha a sua posição. Pastor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mantenha a sua posição. Pastor, de todos os lados estão me apedrejando, falando contra mim, estão tentando de todo jeito. Mantenha a sua posição. Se Deus te chamou e te colocou nesse lugar, é porque Deus tem um propósito aí para preservar, para usar você como um instrumento para que a verdade não seja distorcida. E posso dizer a você, Paulo não diz que são todos que estão perdidos. Paulo diz que são alguns. Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu sei que a igreja inteira não está perdida, Timóteo. Eu sei, Timóteo, que não são todos aí que estão tentando se desviar. Eu sei, Timóteo. Mas como diz aquele ditado, né? Uma laranja podre. Você já reparou que os problemas nascem sempre bem pequenos? Você já reparou que quem tenta, como diz Paulo, ensinar outra doutrina, tentar mudar o que é ensinado, não são muitos? O que eu vou dizer agora parece forte, mas é verdade. Irmão, o diabo sempre tem os seus instrumentos no seio da igreja. O diabo sempre tenta usar alguém para distorcer a verdade. E sabe, em contrapartida, se de lá tem alguém tentando distorcer, do lado de cá Deus tem um Timóteo para preservar. E aí o que é que Deus faz? Deus para a gente e diz assim: fica. Deus olha para a gente e diz assim: eu estou rogando a você. Porque talvez no nosso cansaço, nas nossas preocupações, a gente quer abandonar. E a gente não entende que nesses lugares, Deus sempre tem as suas estratégias, os seus propósitos. Deus sempre tem os seus instrumentos. Deus sempre tem gente, como Ele tinha Timóteo lá em Éfeso. Se alguns que não ensinam, se alguns se perverteram no meio do caminho, existem outros que se mantiveram fiéis. Aí Paulo olha e diz assim: Timóteo, sabe quem são esses? Vou contar para você. Quem são, Paulo? Esses são aqueles que estão se dando as fábulas, as genealogias intermináveis. E o que acontece, Paulo? Isso tudo produz o quê? Mais questão do que edificação. Paulo está dizendo que existiam esses alguns homens na igreja que gostavam de tumultuar o ambiente, de gerar problema. E não se assuste, irmão, porque toda igreja tem um gerador de problema. Toda igreja tem. Você pode olhar
para cá e dizer assim, meu Deus, que terrível. Toda a igreja tem. E sabe quem é esse tipo de gente? Paulo diz assim, Timóteo, esses caras aí são aqueles que eles fazem o quê? Eles produzem todo tipo de questão. Quem é esse? É aquilo que ele fala, não edifica. Não produz nada de interessante. É esse tipo de gente, Timóteo, que está infiltrado aí. E posso dizer para você, irmão, os falsos mestres e as suas doutrinas têm sempre as mesmas características. Sempre. A primeira delas é o quê? O desejo de buscar aquilo que é novo, as inovações. É só você reparar todo tipo de ensino hoje. E se você estuda um pouquinho, não precisa ser muito não, você sabe. Quando começa a surgir algo novo demais, atenção. Quando você vê alguém pregar algo mirabolante, extraordinário, você fala assim, meu Deus, em 60 anos de evangelho eu nunca ouvi isso. Eu não tenho 60 não, tá tranquilo. Meu Deus, que revelação extraordinária. Cuidado. Todo falso mestre, toda falsa doutrina, ela sempre tenta buscar algo mirabolante. E qual é a grande questão? É que a verdade não muda. O que era verdade no tempo de Jesus, e ele é a própria verdade, é verdade para nós até hoje. O que os apóstolos ensinaram há 2000 anos atrás, ainda é verdade hoje. Não tem outra revelação extraordinária. Não tem nada novo demais. Não existe. Por quê, pastor? Porque a palavra ainda não mudou, ela está aqui. Todo falso mestre tenta ser mirabolante. E tem gente que hoje é assim, o cara coloca um banquinho no meio do altar, uma luz voltada para ele, cruza as perninhas, fala com uma voz doce, suave, mansa, delicada, o povo chora e é por heresia. Você olha e diz assim, meu Deus, que coisa linda, e é o diabo falando. Todo falso mestre é isso. Além de ser uma coisa que tenta demais ser muito extraordinária, toda falsa doutrina ela carrega consigo uma exaltação do conhecimento em detrimento do coração. O que é isso? Sabe, gente que é snob intelectual, é gente que fala bonito, sabe boa teologia, ou só teologia, tem uma boa retórica, sabe se mexer bem no púlpito, mas tudo que diz não produz transformação. Cuidado, porque se a palavra que você ouve não te leva a um genuíno arrependimento, você não está ouvindo o evangelho. Certamente você está pegado por um desses aí. E hoje na internet tem muita gente falando. Muita gente que tem voz, sabe falar bem, sabe se pronunciar bem, mas não carrega a verdade na vida. Todo falso mestre é assim. É inteligentíssimo, mas não produz transformação, não produz edificação. E o que é pior, são ótimos para ensinar e péssimos para aprender. Desconfie de gente que não tem pastor. Desconfie de gente que você ouve na internet, que ninguém fala ao coração dele, que sabe de tudo, que ensina todo mundo, mas não aprende com ninguém. Nós devemos ter cuidado com isso, porque aquilo que não produz edificação não merece a sua atenção. Se não gera em você transformação, larga para lá. Ai, pastor, amo ouvir fulano de tal. Tá te edificando? Não, desliga.
não transforma a sua vida, não leva você a uma vida de arrependimento, a uma vida de transformação, larga para lá. Se não edifica, se não constrói, se não contribui, não se alimente. Sabe o que eu tenho entendido? O grande problema é que esse tipo de gente é o que Paulo disse para Timóteo. Eles vão tumultuando o ambiente. E sabe que o diabo tem usado esses dias? A distração. Porque quando você começa a ouvir muita coisa, você fica perdido, distraído. E aí, com tantas vozes, com tantas coisas, a verdade aos poucos vai sumindo dos nossos ouvidos e consequentemente do nosso coração. E sabe, eu me lembrei, esses dias, quando a gente foi viajar, o Mateus foi levar a gente no aeroporto, e a gente começou a conversar, e conversa, e ele disse assim, ali a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente erra o caminho, lá na frente. E ele estava com o GPS ligado, começou a conversar, e dali a pouco, ele falou assim, fez uma manobra brusca, falou assim, peraí, quase que eu erro o caminho. Ele falou assim, a gente começou a conversar, e eu me esqueci, qual era a entrada. E o Senhor me lembrando disse à tarde, falei, peraí, ele sabia o caminho, ele tinha a direção, ele sabia para onde ia, mas foi uma distração, que quase fez com que ele errasse o caminho. E sabe qual que é o grande problema, irmãos? É que geralmente, aquilo que não está nos edificando, está gerando distração. Nós estamos perdidos e dando ouvidos a muitas conversas. Nós estamos ouvindo muitas coisas. Nós estamos sendo doutrinados por muita gente. E tem muita gente que não parou. Tem muita gente que não se desviou, mas se distraiu. E a distração sempre vai te fazer perder a direção. Tem muita gente, e eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de crente. Tem muita gente que não parou, não desviou, mas se distraiu no meio do caminho. Por quê, pastor? Porque começou a ouvir os tumultuadores. Muita gente começou a dar ouvido a gente que não edifica, a gente que não contribui, que prega, mas não vive. Há muita gente que parece que tem vida, como Jesus disse à igreja, você tem cara que está vivo, mas você está morto. A sua aparência é bela, mas o seu exterior é perdido. E nós aos poucos vamos ouvindo esse tipo de gente, e aos poucos vamos distraindo e perdendo a direção, perdendo o propósito. Por isso Paulo diz, lembre-se bem, que as vozes, o ensino consiste em quê, Paulo? Na fé. O que você está ouvindo está gerando fé em você. As pessoas que estão falando ao seu coração estão gerando fé no seu espírito. Os amigos que te rodeiam geram fé em você. As pessoas que te aconselham geram fé em você. Aquelas pessoas que você olha e diz assim, meu amigo.
Meu camarada, pode confiar. O que você ouve te gera fé. Quem você ouve te gera fé. Será que você anda com pessoas que você pode olhar e dizer assim, não, realmente, quando abre a boca é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, tem peso, tem autoridade o que ele fala. Ou agora não. Ou você é como um daqueles. Irmão, ou você é um tumultuador, ou você está distraído. É um dos dois. O que a gente precisa entender é que Deus nesses dias quer trazer clareza para a gente. Ou você acha mesmo que isso aqui era um retrato só da igreja de Éfeso? Ou você acha mesmo que hoje a igreja é exatamente, plenamente perfeita? Ou você acha hoje que na igreja não existe esses que Paulo estava falando lá? Quem, pastor? Os que produzem só questão. Ou você acha mesmo? Se você ouve e não gera fé, não ouça. Se você vê e não gera fé, não veja. Se você caminha com alguém e não gera fé, não caminhe. Cuidado para você não perder o propósito de Deus na sua vida, a direção de Deus na sua vida. Cuidado para você não naufragar na fé. Por quê, pastor? Por estar ouvindo gente que você não deveria ouvir, meu irmão. Porque Paulo deixa bem claro, esse mandamento, o ensino, a doutrina, ela tem que consistir, gerar fé. Aí Paulo diz, por quê? Projeta aqui para mim o verso 5. Por que, Paulo? Que o ensino tem que produzir fé? Porque o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E isso é o retrato do Evangelho. O que Paulo está apontando aqui é o propósito do verdadeiro mandamento. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, se você calar a voz desses homens que estão aí dentro, tentando perverter o ensino da igreja, a verdade, a realidade do Evangelho, Timóteo, o que vai acontecer, a finalidade, o intuito é um coração puro. E por quê? Isso aqui é o resultado, é uma ação prática do Evangelho. Quando alguém ouve a verdade, a primeira coisa que acontece é a pureza do seu, é um coração transformado. Vai doer, mas eu vou falar. Se o seu coração ainda não foi transformado, sabe o que Paulo está dizendo? Você sabe, você já entendeu. Você ainda não ouviu o verdadeiro Evangelho. Se o seu coração ainda não é um coração transformado, o que Paulo está dizendo é, você tem sérios riscos e chances de não ter ouvido boa doutrina, boa palavra, bom ensino. A verdade não é para te fazer conhecedor, inteligente, é para te fazer santo. Você não ouve o Evangelho para dizer assim, sou conhecedor do Evangelho. Tem um monte de gente que já ouviu o Evangelho e não foi o quê? Transformado. Tem um monte de gente que, se você perguntar, ele dá aula para você de Bíblia.
Tem um monte de gente que, se você perguntar, ele cita e recita e conta versículos da Bíblia para você. Mais até do que a gente. E você pensa assim, meu Deus, isso é um santo homem de Deus, e não tem uma vida transformada. Por isso um dos salmistas diz assim, olha, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é que vai permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem um coração puro e as mãos. Só um coração puro vai gerar mãos limpas. E quando a Bíblia fala de mãos, ela fala de obras, ações. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é, se o seu coração for puro, se você ouvir o Evangelho e for transformado por ele, a única coisa que acontece é as suas obras, as suas atitudes serem diferentes, transformadas. Como que você sabe que alguém se converteu, irmão? Através das suas obras, atitudes. Como você sabe que alguém foi tocado pelo Evangelho? Não é porque ele mudou de roupa. Não é porque ele colocou a Bíblia debaixo do braço. Pasmem, se assustem. Nem é porque ele batizou. Como que Paulo está dizendo? Como que o verdadeiro ensino, como que o Evangelho é notável na vida de alguém? Quando as suas mãos estão limpas, as suas obras testificam da sua transformação interior. Paulo está dizendo, alguém que ouviu, Timóteo, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro ensino, tem o coração puro. Tem, Paulo? Tem, mas ele tem uma boa consciência. Sabe o que é a consciência, irmão? É aquilo que nos traz moral. E todo homem tem. A questão é se ela é boa ou não. Eu costumo dizer que a consciência é o ecoar da voz do Espírito no seu espírito. Pastor, que palavra difícil é essa? Sabe aquela hora que você diz assim, um homem transformado, maduro, cheio do Espírito Santo? Quando o pecado te rodeia, ou você rodeia o pecado, você ouve aquela voz e diz assim, esse não é o seu lugar, sai daí. O que nós chamamos de consciência é a ação do Espírito no nosso espírito. E Paulo está dizendo assim, ei, um crente de verdade tem uma boa, projeta para mim, Romanos 2,15, por favor. A sua consciência, ela vai fazer duas coisas com você. Irmão, e eu vou fazer questão de te perguntar, quando eu ler esse versículo com você. Só o final. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, fazendo o quê? Acusando-se ou... A sua consciência te defende ou te acusa? Paulo em Atos capítulo 24, verso 13, verso 16, ele diz assim, eu tento todos os dias manter a minha consciência limpa diante de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer uma consciência limpa só diante. A gente acha que se a gente leu a Bíblia no dia, se a gente jejuou, se a gente orou, está tudo certo. Mas qual que é o problema? A gente feriu o nosso irmão. Você gritou com o seu pai, com o seu cônjuge. Você deu uma passadinha de perna. Deu um jeitinho brasileiro. Aí vem Paulo e diz assim, não, você é crente. Você ouviu a boa palavra, o ensino verdadeiro. Quando você colocar sua cabeça no travesseiro, o que é que o Espírito vai dizer para você? Lembra, rapaz, daquele pecado? Lembra do que você fez na padaria, no emprego? Lembra o que você fez no trânsito, que você xingou aquele que te fechou? Lembra? Não adianta, irmão. A consciência é como a sua sombra, querido. Você pode tentar correr dela, mas ela sempre vai estar atrás de você.
onde você for, ela vai estar martelando ali dentro. Então faça como Paulo. O que, pastor? Tenta todos os dias fechar o seu dia e dizer: ei, eu sou crente. E como que você terminou hoje? Mais crente do que eu comecei. Estou terminando o dia melhor do que eu iniciei. Por quê? Porque eu amei mais, eu perdoei mais, eu orei mais, eu jejuei mais. Aí vem Paulo e diz assim, para fechar: o seu coração é puro, a sua consciência é boa. E o que produz o verdadeiro evangelho, a boa doutrina? Uma fé que não é. Sabe o que Paulo está dizendo? Se Paulo diz que a fé não é fingida, é porque existe uma fé que é verdadeira e uma fé que é falsa. Se existe uma fé que não é fingida, é porque existe a fé que é fingida. E isso é perigoso. Porque quando Paulo trata de fé aqui, ele não está dizendo só do ato de crer. Não é isso. Paulo está falando da fé no crer na sã doutrina, no evangelho. E uma fé fingida não é você declarar o que você não crê. Fé fingida não é falar que acredita e não acredita. A fé fingida é uma fé que não é firmada na verdade. Pastor, o que o senhor está dizendo? Vou simplificar para você entender e eu encerro. Tem gente que abraçou uma fé e essa fé não é genuína. Por quê, pastor? Porque ela não se baseia na verdade. O que o senhor está dizendo? Se você vive do seu jeitinho, se a sua religião é do seu jeito, se o seu modo de viver é como você quer, a sua fé é uma fé fingida. Se a sua vida não é baseada na Escritura, nos princípios elementares da palavra de Deus, a sua fé é uma fé fingida. Se os seus lábios declaram uma coisa, mas o seu coração, como disse Jesus, não atesta a veracidade das suas palavras, a sua fé é uma fé fingida. Por quê, pastor? A fé genuína provém sempre da palavra de Deus. E fé não é só crer, fé é comportamento. Não basta os seus lábios dizerem uma coisa e a sua vida dizer outra. Isso não é fé. Isso não é crer. Então tome cuidado. E eu quero que você encerre essa noite tendo entendimento. O que, pastor? Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Isso é um resumo simples e claro do que a verdadeira palavra, do que o verdadeiro ensino promove no coração e na vida de um homem. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você. Por quê, pastor? Porque é hora de você sondar ou permitir que o Espírito sonde o seu coração. Feche os seus olhos aí do seu lugar. Senhor, eu oro essa noite no nome de Jesus. Que essa palavra ministrada essa noite seja como uma flecha que acerta o alvo. Seja como uma semente que cai numa boa terra que produz. E que o nosso coração seja essa terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro essa noite para que nós tenhamos entendimento, uma revelação ainda mais profunda da verdade do Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por corações puros, uma boa consciência, uma fé genuína e verdadeira. Que a palavra do Senhor que não volta vazia transforme o nosso interior essa noite. E que essa transformação interior seja vista, seja refletida nos nossos atos diariamente, Jesus. Eu oro, Pai, essa noite em nome de Jesus,
para que o Senhor levante nesse lugar homens e mulheres dispostos a preservar a tua palavra como Timóteo. Que nós sejamos preservadores da tua palavra, no nome de Jesus. Continue ministrando o nosso coração, Espírito Santo, e transformando, edificando, restaurando cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você diz amém?